Voltando aqui, interrompemos a programação com Clarissa Oliveira para ouvir o presidente da Câmara. Eu citei aqui essa retrô, né? Flávio Bolsonaro, investimento na campanha do PL, agora esse lance com Cláudio Castro, que também é do PL. Até que ponto essa pegada política, Clarissa, não sei, pode interferir em algo nesse esquema de delação? Elisa, o que está em discussão aqui não é só uma nova fase da Operação Compliance Zero que alcança o governador do Rio de Janeiro, o ex-governador do Rio de Janeiro. A gente está falando de possíveis desdobramentos com impacto em todo o andamento do caso Master. Por quê? A cada nova fase da Operação Compliance Zero, a cada nova revelação que a gente tem a respeito do envolvimento de políticos, de integrantes do judiciário, de pessoas influentes, formas de atuar de Daniel Worcaro, a cada vez que a gente tem uma nova revelação, se estreita a janela para que ele faça uma delação. Você lembra que lá atrás a gente costumava dizer, olha, quem vê esse vislumbre do que é o caso Master, essas primeiras sinalizações do tamanho da fraude, entende que pelas relações dele ele teria informação para delatar sobre muita gente importante. E aí, aos poucos, vem vindo à tona uma série de acontecimentos, cada hora um personagem diferente. Tivemos já ministros do Supremo Tribunal Federal, a questão aí de pagamentos, benefícios concedidos a parentes, serviços prestados por parentes ao Banco Master e ao próprio Daniel Worcaro. A gente teve o caso de Ciro Nogueira, presidente de um dos maiores partidos de centro do Brasil, um dos homens mais poderosos do país, e assim por diante. A gente está a cada dia, temos agora Cláudio Castro também, isso só para citar alguns exemplos, e a gente sabe que existem outras ramificações ainda do caso Master que têm se apresentado, têm registrado indícios ao longo das investigações da Polícia Federal. Então, essa demora na negociação de uma delação para Daniel Worcaro e o avanço da Polícia Federal nessa investigação está fechando a janela. A gente já viu a recusa da Polícia Federal em selar um acordo pela proposta inicial apresentada pelo banqueiro. Tem aí ainda essa janela de negociação com a Procuradoria-Geral da República. O advogado que estava cuidando do caso saiu, teve sondagem para outro advogado, mas acabou não sendo fechado nenhum novo acordo. Daniel Worcaro permaneceu com o advogado que já estava participando aí de toda a sua assessoria jurídica desde o começo, com o qual ele já tem relação, que é Sérgio Leonardo, e agora ninguém sabe direito se eles vão vir com uma proposta mais ampla, se não vão, quando vem, de que forma, mas quanto mais tempo demora, mais a PF demonstra que tem muitos detalhes, muitas informações. E uma das conversas que eu tive esses dias a respeito desse assunto, Elisa, ia muito nessa linha, na linha de que Daniel Worcaro, por meio dos seus advogados, estava sendo aconselhado a não sentar em cima de nada. Olha, uma coisa que me disseram foi o seguinte, olha, se ele colocou no celular dele, nos celulares dele, tantas informações privilegiadas sobre pessoas tão importantes, sobre políticos tão importantes, com o intuito de se proteger, de se blindar, de ter munição, de que adianta ele não incorporar todas essas figuras dentro de uma proposta de delação premiada? Tem alguma coisa nessa conta que não está fechando. Por que as informações que chegam para a gente nos bastidores são as de que o ministro André Mendonça estaria incomodado com a profundidade da delação? O TEL, que acompanha tão de perto o que acontece lá no Supremo, vai poder até dar mais detalhes para a gente sobre isso. O que faz Daniel Worcaro omitir informações, ou pelo menos é essa a expectativa que a gente tem pelo que a gente ouve, omitir informações sobre políticos, pessoas influentes, se tem tantos dados nos celulares dele que estão vazando e estão vindo a público com o avanço das investigações da Polícia Federal. Os encontros de Flávio Bolsonaro, aquela confusão, financiamento do filme de Flávio Bolsonaro. Olha a quantidade de informações da PF sobre de Eduardo valor. Bolsonaro também. Você vê que o negócio vai... Olha a quantidade de informações de valor que ele poderia ter usado para negociar um benefício, entregando esses dados espontaneamente à Polícia Federal, e que estão sendo descobertos pela investigação. Tem alguma coisa que não fecha. O que esse cara está guardando? O que ele está protegendo? Tem alguma coisa que não está fechando. Se tem elementos no celular dele, por que ele não abriu na delação?
E é interessante você falando, Clarissa, eu lembrei de quando nós ouvimos, acho que 2 meses atrás, Daniel Hittner ao vivo dizendo assim, a Polícia Federal, ou talvez seja menos tempo, tá, gente? Porque a gente vai perdendo a noção do tempo. O Hittner dizendo, a Polícia Federal encontrou registros desde 2022 de conversas com parlamentares. Então foi a primeira vez que a gente, pela imprensa, ouviu, tem relação dentro do Congresso. Mas desde então, por exemplo, quando a gente fala de Congresso Nacional, o único nome que veio mesmo com força em cima de operação, de alguma coisa, foi o de Ciro Nogueira, que é um senador da República, que sim, já é algo grave, tem o direito de defender-se, mas a suspeita é grave. Mas será que não existem outros nomes? Será que a investigação vai chegar até outros nomes? Por exemplo, neste campo, como a Clarissa diz, existe esse olhar por parte da PF, por parte da PGR de o que tu estás me oferecendo de cardápio para essa possível colaboração premiada? Será que não tem mais nomes aí que não estão aparecendo dentro dessas sugestões que você está nos dando, Daniel Vorcaro? E hoje nós temos o quê? Uma operação da Polícia Federal com o nome de Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, um integrante bem importante, potente para o PL, que vai fazer a diferença, pelo menos a expectativa do PL, vou caminhando aqui para perto dele, Jonas, a expectativa do PL é que ele faça a diferença nesta eleição de 2026, seja naquilo que diz respeito ao cenário nacional, impulsionando candidatos, ou que diz respeito ao Senado Federal. Ele, Jonas, neste caso do Cláudio Castro, a gente está falando de um governador, um gestor que dentro dessa gestão investiu bilhões no Banco Master. Eu citei agora há pouco que o Amapá também tem registro, né? O governo do estado, alguns bons milhões de reais também investidos no Banco Master. E também tem cidades que investiram, ou seja, é uma ala de investigação da PF avançando em cima das conexões entre estados e municípios, né? No Banco Master. Elisa, você vai se lembrar de uma apuração que a gente trouxe aqui no live sobre os eixos das fraudes do Banco Master. Eram 3 eixos. No eixo 1, justamente é onde estão as questões da Previdência e as fraudes com esses aportes suspeitos, segundo a Polícia Federal. Dentro desse eixo 1, por exemplo, está justamente essa questão do Amapá. A Amprev, que é a Amapá Previdência, ela foi alvo de busca e apreensão já por parte da Polícia Federal também, mas não foi na Compliance Zero, não foi uma fase da Compliance Zero, mas sim por suspeita ali na Justiça Federal do Amapá por questões de gestão fraudulenta. E no total de 400 milhões de reais em ativos dessa Previdência do Amapá para o Banco Master, mas não só esse instituto. A gente já mostrou aqui também no live CNN de cidades do interior de São Paulo, em que o Daniel Vorcaro, segundo a PF, fez uma peregrinação para conseguir recursos, aportes milionários para ele e para o Banco Master. Por exemplo, o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, em São Paulo. Nesse caso, aplicações financeiras aí consideradas de alto risco, segundo a PF, entre 23 e 24, mesmo período da Rio Previdência com o Master, com aporte de 112 milhões de reais, segundo a Polícia Federal. Já em outra cidade também no interior de São Paulo, que já houve operação, busca e apreensão contra servidores públicos e afastamento do cargo, inclusive, foi a Santo Antônio de Posse. Mais uma vez, com letras financeiras sem FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e um aporte de 13 milhões de reais, letras financeiras emitidas pelo Banco Master. Pegando dinheiro, no bom português falando para quem talvez não tenha ainda entendido, é um instituto pegar dinheiro de um servidor aposentado ou pensionista e investir no Banco Master com uma gestão fraudulenta, segundo a investigação, sem uma garantia, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, todos esses braços, todos esses milhões e agora também bilhões no Rio de Janeiro, juntando para o patrimônio do Banco Master e do Daniel Vorcaro, em que a PF aponta aí que teve um lucro de 40 bilhões de reais, com todos esses passos, todas essas cidades e também estados, agora o estado do Rio de Janeiro, que é um dos mais ricos do Brasil, e uma previdência com 250 mil servidores aposentados e pensionistas, com 3 bilhões de aporte. Então são outras cidades, mas eu citei 2 só no interior de São Paulo. A PF fez uma lista, Elisa, de pelo menos 10 cidades que também fizeram aporte e que estão nessa investigação.